Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre força, né, do pistão hidráulico, né, o cilindro hidráulico. Eh, a gente está fazendo uma refilmagem, né, de um vídeo que a gente já postou aí no canal, né. A gente fez algumas alterações de valores, né. Se você estiver acompanhando o canal e saiba que não é o mesmo vídeo, né, é um vídeo novo. Então traz outras informações referentes aí ao cálculo da força do pistão hidráulico, tá bom? Bom, trazendo algumas observações, o cilindro hidráulico, né, ele tem imenso uso, né, comum não só nas indústrias, mas em outras áreas também. Né? Exemplo, você vai para a agricultura, é muito comum o uso de cilindro hidráulico para os elementos que ajudam no campo. Né? Haja vista a força que é proporcionada por meio do princípio hidráulico. Né? Ou seja, um líquido confinado a receber uma pressão, uma força, né? Essa força ela se espalha igualmente em todos os pontos do elemento confinado. Né? Então, é por isso o grande uso, né, da hidráulica, né, em sistemas aí espalhados na sociedade como um todo. Aqui está a simbologia. A gente já fez alguns vídeos, né, trabalhando a parte de circuitos hidráulicos, né, algumas informações sobre elementos hidráulicos. Né? Então, quem tiver dúvida, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Né? A gente fala sobre alguns diagramas, algumas simulações de uso. Né? Então aqui é a simbologia do elemento e aqui traz um recorte interno dele, né? Onde a gente tem a câmara traseira do mesmo e a câmara dianteira. Né? O que acontece? Esse elemento, né, ele atua normalmente como a haste, né? O qual essa haste, quando entra em funcionamento, que ela avança, né, normalmente onde se faz a propulsão de algum elemento, né, ou seja, ela acaba deslocando algum elemento. Então esse cilindro ele possui tanto o avanço na câmara traseira como na câmara dianteira. Né? Qual é a grande diferença? Na câmara traseira, a área de contato dele leva em consideração todo esse elemento aqui. Né? Ou seja, ela tem uma área de contato bem maior. Na câmara dianteira, se você observar a haste, ela está recebendo pressão do cilindro, ela sofre essa pressão radial à haste, né? Então, ela sofre a pressão radial à haste, mas ela também tem contato no êmbolo, né? Que é esse elemento aqui. Só que a área de contato do êmbolo é menor, né? Então, justamente porque se subtrai esse contato da haste. Então, a gente, por lógica, aqui a gente já identifica o seguinte: o cilindro hidráulico ele tem uma força maior ao avançar do que ao recuar, porque a área de contato do avanço é maior do que a área de contato do retorno. Né? Então, você já fica com essa informação de que no cálculo a gente tem que extrair da área do êmbolo a área da haste. Bom, aqui mostrando o elemento, né, em corte, né, como é que ele funciona. Como ele é um elemento hidráulico, né, ele precisa de elementos de vedação, né? Então ele precisa desses elementos de vedação para manter a eficiência do ciclo, né, do mesmo. Referente à fórmula, essa é a fórmula, né, para a força efetiva do pistão, né, o cilindro hidráulico, né, o qual ele vai levar em consideração a força, vai ser igual a pressão efetiva vezes a área vezes o grau de eficiência. Né? Se você tirar o grau de eficiência do processo, você vai chegar na força do mesmo jeito. Só que o grau de eficiência é uma variável muito importante, né? Ou um valor muito importante, porque esses elementos eles não trabalham perfeitamente com base nos deslocamentos programados. Né? Haja visto o que acontece. Você pode ter imperfeições na fabricação, você pode ter vazamento, desalinhamento no processo, então é importante ter um coeficiente de eficiência para o mesmo. Bom, aqui vamos supor o seguinte: a gente quer calcular a força desse cilindro hidráulico, o qual mesmo possui diâmetro 1, 3 polegadas, o diâmetro 1 é esse diâmetro referente à câmara traseira, e o diâmetro 2 é referente à haste, né, o diâmetro da haste, ou melhor, o diâmetro 1 ele é referente ao diâmetro total do êmbolo. Né? Então, ele é referente ao diâmetro total do êmbolo. Né? Então, tanto para a câmara traseira como para a câmara dianteira. Né? Lembrando que a gente precisa dessa informação do diâmetro da haste, né, que está aqui informado com 1,5 polegada,
para poder subtrair do diâmetro do êmbolo quando for calcular a força de retorno do cilindro. Aqui o grau de eficiência 0,9 ou 90% e a pressão efetiva no sistema 30 bar. Então vamos calcular a força de avanço e a força de retorno. Para esse cálculo, a gente vai precisar das áreas, tanto da câmara, tanto do êmbolo, né, quanto da haste, né? Então vamos primeiro começar por esse cálculo da área. Calculando a área 1, que a gente está considerando aqui a área do êmbolo, a gente tem o seguinte: tem informação que o êmbolo ele possui 3 polegadas de diâmetro, onde 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Né? Então, já que são 3 polegadas, a gente vai ter 25,4 multiplicado por 3. Né? Então, fazendo esse cálculo, já que são 3 polegadas, ele vai equivaler a 76,2 milímetros. Né? Para essa relação, por causa da força em bar, a gente converte de milímetros para centímetros. Né? Então, 76,2 milímetros equivale a 7,62 centímetros. Ou seja, esse diâmetro do êmbolo é igual a 7,62 centímetros. Para calcular a área, a gente vai ter justamente πr ao quadrado. Né? Ou seja, o raio ao quadrado da peça multiplicado por π. O raio, a gente sabe que vai ser a metade desse diâmetro, 7,62, então 7,62 dividido por 2 vai dar igual a 3,81, que a gente vai estar colocando aqui ao quadrado. E multiplicado por π, aqui a gente já está considerando 3,14. Então 3,81 ao quadrado multiplicado por 3,14 vai dar 45,58 centímetros quadrados, ou seja, fazendo relação direto com a área. Então aqui a gente já tem a área 1, que é a área do êmbolo. Para calcular a área 2, a gente tem a informação justamente que o diâmetro da haste é de 1,5 polegada, né? Ele está aqui informando. Né? Então, 1,5 polegada, já que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, metade dela, ou seja, 25,4 dividido por 2, vai dar igual a 12,7 milímetros. Então, a gente vai ter 12,7 milímetros, que é equivalente a meia polegada, somado com 1 polegada, que é igual a 25,4. Então, 12,7 mais 25,4 vai dar igual a 38,1 milímetros. Mesma situação, a gente precisa converter de milímetros para centímetros por causa da relação de força. Então, a gente tem aí 3,81 centímetros de diâmetro da haste. Então, já fica aí essa informação. Com o diâmetro da haste, agora eu preciso calcular a área dele, né? πr ao quadrado, a mesma situação, o raio 3,81 dividido por 2 é igual a 1,905, a gente vai colocar aqui ao quadrado, e multiplicar por 3,14, que é a relação para π. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar a 11,39 centímetros quadrados de área. Então, agora a gente já tem as duas áreas, tanto a área do êmbolo quanto a área da haste. Para o cálculo, né, o avanço, a gente vai levar em consideração só a área do êmbolo, que no caso deu igual a 45,58 centímetros quadrados. A força efetiva a gente vai converter de bar para newtons por centímetro quadrado, por isso aquela necessidade de fazer a relação em centímetros. Né? Então, um bar equivale a aproximadamente 10 newtons por centímetro quadrado. Né? Então, aqui fazendo a conversão, já que são 30 bar, a gente vai converter, né? 30 vezes 10 vai dar igual a 300 newtons por centímetro quadrado. Né? Então, a gente fez aqui a conversão da pressão do sistema. E aqui a gente já tem a área encontrada. E aqui a eficiência. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar esses elementos. Multiplicando esses elementos, a gente vai encontrar a relação em Newton. Porque, como a gente fez a multiplicação de Newton por centímetro quadrado, né? Ou seja, Newton dividido por centímetro quadrado, e a multiplicação aqui está direta por centímetro quadrado, a gente vai poder eliminar o centímetro quadrado, deixando apenas Newton, ou seja, a relação de força. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar aí 12.000
306 newtons, ou seja, é a força de avanço desse cilindro, multiplicando aí pela eficiência. Se esse cilindro fosse perfeito, né, a gente teria ainda 10% a mais de força do mesmo. Então ele tem uma perda aí de 10% de força, que equivale a 90% ou 0,9. O próximo passo é o cálculo do recuo. A lógica permanece a mesma. O que é que vai alterar aqui? É que a gente calculou a área da haste, mas a gente não vai usar a área da haste direto no cálculo, né? Ele fica indireto, porque a gente vai pegar a área do êmbolo e subtrair pela área da haste, chegando assim à área efetiva do êmbolo da câmara dianteira. Né? Então a gente vai pegar 45,58 cm², que é a área do êmbolo, menos 11,39 cm², que é a área da haste. Então, fazendo essa subtração, a gente vai encontrar aí 34,19 cm². Né? E aí sim, agora a gente vai poder fazer a multiplicação. O sistema está mantendo a mesma força, né? Tanto para a câmara dianteira como traseira. Então a gente já explicou aqui como é que chegou em 300 newtons por centímetro². Vai multiplicar pela área efetiva, né, dessa câmara dianteira e pela eficiência. Então aqui a gente vai chegar à força de 9.231 newtons, né? Ou seja, é uma força aí bem menor do que a força de avanço, né? Aí considera aí uns 30% menor. Bom, é isso para calcular a força do cilindro, tanto no avanço como no recuo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!